pela vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, seja bem-vindo. Se apresenta aí para a gente. Prazer conhecê-lo. Amém. Obrigado, Jaqueline. Bom dia, pessoal. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, mas quando eu vi, ninguém falou que tinha tanta gente bonita aqui. Olha, parabéns, muita gente bonita. Meu nome é Paulo Henrique Ferraz, eu tenho 54 anos, sou casado para sempre com a Juliana Ferraz e pai para toda a vida do Gustavo e do Maria Eduarda. Gustavo com 16 anos, Maria Eduarda com 13 anos, atletas de judô do Flamengo. Né? Eu estava falando com a Cristina quando eu estava aqui, né, que eu estava olhando esse tempo, eu lembro quando eu servi aqui no Kids, quando eu vim para cá em 2016. Que saudade, né? Que saudade, mas as igrejas crescendo tanto, então eu tenho vindo pouco aqui na sede, venho às vezes para trazer meus filhos na base, às sextas, mas é uma alegria muito grande poder estar com vocês. Né? Sou muito grato a Jaqueline pelo convite, muito grato por estar aqui nessa manhã e já ser abençoado, né? Começar um dia abençoado. Eu sou empresário, eu sou técnico dental, eu tenho um laboratório digital de prótese dentária, né? Trabalho dentro dessa área e também sirvo ao Senhor, que para mim é a melhor coisa que tem, né? Então sou membro da Zona Sul, sou ovelha do pastor Vinícius Vargas e fui enviado para a Atitude Água Santa há mais ou menos 5 meses para poder continuar um trabalho lá. Um trabalho que já tem quase 1 ano, ainda é ponte para se transformar em igreja. Então estamos ali com algumas células, trabalhando as pessoas. Hoje eu estava lá e ouvindo tudo o que já foi falado nessa manhã, a abertura, né, que a Jaqueline trouxe para nós uma reflexão tão abençoada. Eu estava lembrando de uma palavra nesse quase, né? Quase cheguei, quase fiz, quase fui, quase me consagrei, quase servi, quase liderei. É quase. E ontem um rapaz falou mais ou menos isso. Ele estava na célula, a gente estava falando sobre descer a casa do oleiro, que é o que nós vamos falar também nessa manhã, e ele falou assim, ele abriu o coração e falou, se eu amo tanto a Deus, por que eu o traio? Se eu amo tanto a Deus, por que eu o traio? E isso ficou assim, latejando no meu coração. E trouxe uma reflexão, se eu amo tanto a Deus, por que eu erro? Se eu amo tanto a Deus, por que eu desvio do seu caminho? E a Marcela também falando nessa manhã, falando sobre Mefibosete, sobre estar esquecido, me fez também pensar muito nisso. E tem tudo a ver, eu falei assim, nossa, eu acho que eu posso subir, conhecer o pessoal, agradecer e dizer amém, gente, que Deus, venha, levanta a mão aqui, vamos cá, vamos orar e vamos embora, porque já foi dada toda a mensagem, vocês colaram. Para ver como o Espírito Santo dirige as coisas. Que tudo que nós falamos e tem sido falado dessa manhã é justamente uma remodelagem. É realmente saber que não está esquecido. E o que nós vamos ver nessa manhã sobre um povo de Israel ali, né, em Jeremias 18, é justamente não estar esquecido. Um povo que se afastou de Deus, um povo que tinha tudo, um povo que foi chamado para dar certo, mas que se afastou tanto de Deus, que foi tomando o seu rumo, e detalhe, não foram esquecidos. Eles, em todo o tempo, Deus buscou se relacionar, em todo o tempo, Deus buscou estar com eles, buscou aconselhá-los, mas eles foram se afastando. Depois da morte do rei Josias, descendente de Davi, foi um dos maiores reis dali de Israel, e a palavra de Deus fala para nós que Josias, ele se converteu de tal forma, ele doou o coração de tal forma a Deus, que ele, quando Ilquias traz o livro da lei, ele lê diante do povo, e ele se constrange, ele faz uma Páscoa nunca antes feita e que nunca depois se fez. Tamanho era o coração de Josias. Todavia os seus filhos, seu neto, não seguiram os seus caminhos. Joaquim, Joacás, logo depois Edequias, acabam pecando tanto que eles levam Israel ao cativeiro. Levam Judá ao cativeiro. Israel já tinha ido para o cativeiro assírio há alguns anos, 72 anos, se não me engano, antes, e agora Judá está sendo levado ao cativeiro assírio. Mas o interessante é que Deus sempre nos avisa, antes de fazer qualquer coisa. Antes de Deus realizar, nos chamar a atenção, Ele fala, olha, cuidado, sai desse quase, você não está esquecido. Toma uma posição, vem para essa posição, vem para esse lugar que eu te chamei. Né? Quando eu recebi esse convite da Jaqueline para falar a melhor idade, eu falei assim, meu Deus, o que eu falo para as pessoas que têm tanta experiência? Pessoas que já viveram mais do que eu. Porque eu amo estar com
as pessoas da melhor idade, porque as pessoas da melhor idade, eles já viveram desafios que eu ainda vou viver. E eu aprendo com eles. E junto com um amigo da melhor idade, estou com 54, então ele está com 78 anos de idade, ele me ensinou uma frase que eu nunca esqueci. Né, a gente ficou um tempo sem se ver, né, eu toco também, sou músico, a gente tocava num grupo instrumental, e ele falou para mim assim, eu falei, poxa, Augusto, quanto tempo a gente não se vê? Aí ele falou, Paulo, a distância permite a saudade, mas não o esquecimento. Eu nunca esqueci disso. E eu falo isso para as pessoas, quando eu fico muito tempo sem ver. Rapaz, quanto tempo? Eu falo, a distância permite a saudade, nunca o esquecimento. E assim é Deus conosco. Né? Deus não se esquece de nós, mas Ele sente saudade quando a gente se afasta dEle. Quando a gente fica longe do caminho, quando a gente começa a titubear, devido às circunstâncias, talvez nem pelo pecado, né, Marcela? Talvez pelas circunstâncias da vida, Jaqueline, pelo trabalho. Às vezes a gente se mergulha tanto no trabalho, e quando eu servi aqui, eu fiquei aqui de 2015 até 2019. 2019 eu fui para a Zona Sul ainda na Visconde Pirajá, né? Fui enviado por Deus para lá, depois de lá fomos plantar Tijuca, aí Deus me chamou de volta, agora no ano passado, para a Zona Sul, né? Fiquei na Tijuca, liderando as células de São Cristóvão, junto com hoje o pastor Márcio, e agora eu volto para São Cristóvão, aí, para a Zona Sul, e o pastor Vini me envia para a Atitude Água Santa. Então, é maravilhoso demais. E é bom quando a gente retorna a casa e fica lembrando das coisas. Mas eu lembro quando eu estava aqui, eu não conseguia participar das conferências. Quem lembra do EDD? Lembra do EDD? Ó, o EDD era bom. Oi? Oh, maravilha. O EDD era bom demais. Eu não conseguia participar. Aí um dia o pastor Freitas me chama, Paulo, cara, você tem que ministrar no EDD. Eu falei, mas como é que eu ministro se eu nunca fiz? Aí ele falou assim, você precisa fazer. E eu tinha um curso para dar lá no Sul. Um curso de odontologia. E já tinha sido pago. Aí eu fui, liguei, devolvi o dinheiro e fui fazer o EDD. Falei, olha, gente, eu não tenho como ir, tem uma coisa preciosa. E vivi coisas maravilhosas no EDD. Mas por que eu não conseguia fazer as coisas? Porque eu descobri que a idolatria, muitas vezes, ela é involuntária. O que tem sido prioridade na sua vida? Eu comecei a priorizar muito a minha empresa. Priorizando as coisas, eu trabalhava até tarde, trabalhava sábado e domingo, com isso eu fui deixando família, eu fui deixando, não pequei, não me afastei do Senhor. Eu me afastei para o trabalho, né, mas estava pecando, estava em idolatria. A prioridade da minha vida acabou sendo a minha empresa. E ao invés dela crescer, ela, ó, decresceu muito. E aí eu falei, não dá. Aí fui para o Senhor, pedi perdão, e aí com isso eu comecei a ensinar, né, aos discípulos, as pessoas que caminhavam comigo, cuidado, porque a idolatria ela pode ser involuntária. Cuidado, porque você pode estar idolatrando algo que você nem sabe. Um neto, um filho, o trabalho, um curso, alguma coisa. Mas Josias então faz essa reforma ali, traz o povo novamente a andar com o Senhor, mas os reis que vieram após ele, seus filhos, netos, afastam do Senhor. Mas essas passagens nos trazem ensinos preciosos, porque o desafio de Deus em Jeremias capítulo 18 é: desce à casa do oleiro. E esse tem sido o que eu tenho pensado muito. Deus tem me dado algumas palavras, né? Eu tive semana passada na Atitude São Cristóvão, e Deus me deu uma palavra que foi o seguinte: o que fazer enquanto o milagre não chega? O que fazer enquanto se espera o milagre? E descer à casa do oleiro é a mesma coisa. O que fazer? O que há para aprender? O que eu preciso rever dentro da casa do oleiro? E o convite ao profeta não é simplesmente para que o profeta vá, olhe a obra que está sendo feita no torno da olaria, mas também para ele, porque é um lugar de reflexão. E Deus então convida Jeremias e desafia Jeremias: desce. E quem desce, desce porque está no lugar alto. E muitas vezes nós estamos tomados por algumas coisas e nós somos muito resistentes em descer. Como falei antes, podemos estar tão mergulhados, priorizando tanto uma atividade ou algo, que às vezes nós bobeamos em descer, em chegar e ir até a casa do oleiro, porque Deus fala o seguinte: desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Então não era onde Jeremias estava, lá no alto, em Jerusalém, não era, ele tinha que descer, ele tinha que sair do local, ele tinha que ir até abaixo, para que ele pudesse ouvir
o que Deus tinha para falar para ele. E eu quero convidar vocês a lerem comigo Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez nesta manhã, Senhor Deus, por estarmos em tua presença, por podermos ter o privilégio e a liberdade de abrir a tua palavra. Pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Não falar palavras que nós queremos ouvir, mas falar palavras que precisamos ouvir. Que Ele tenha liberdade, Senhor Deus, de acesso, transformando a nossa vida e nos moldando para que sejamos conforme o teu querer e a tua vontade, para a honra e glória tua, em nome de Jesus. Amém. Amém? Algumas ações que nós vamos falar nessa manhã, rapidamente, para nós meditarmos diante disso que Jeremias está falando. Jeremias foi esse profeta que vem denunciar o pecado do povo. E os profetas do passado, eles denunciavam tudo aquilo que estava havendo, o desvio moral, o desvio social, o desvio político. Tudo que havia, o profeta denunciava. E Jeremias, ele vem nesse tempo, um tempo de queda, um tempo de crise diante de Judá, para denunciar. Mas ele, quando desce à casa do oleiro, fazendo esse convite, aceitando esse desafio de Deus, Jeremias desce, mas ele também aprende consigo. E a primeira ação que eu aprendo com Jeremias é que é necessário, primeiro, levantar. Levantar. Ele fala, levanta-te. Né? Aqui na minha tradução dispõe, mas em outras traduções vai falar assim, levanta-te e desce à casa do oleiro. Ou seja, ele está falando, sai dessa posição que você está agora de inércia e vai para o lugar que eu quero te mostrar. Vai para lá, para aquele lugar. Bartimeu, quando ele estava ali no caminho, enquanto Jesus passava e ele clamando, ele ouvindo aquilo, começou a falar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, e a multidão mandando que ele se calasse. Mas Jesus manda chamar Bartimeu, o que Bartimeu faz? Bartimeu se levanta, lança de si a capa e vai até Jesus. E conversando com algumas pessoas, eu falei assim, mas o que era essa capa? E algumas pessoas, era para ele se cobrir, era para ele se proteger do frio, era para ele se guardar e tal, do sol, essas coisas. Mas a capa, na verdade, era ela onde Bartimeu sentava. Ela era onde ele recolhia os recursos que eram lançados a eles como esmola. Bartimeu estava ali com a sua capa, e ele eram lançadas moedas, eram lançados os trocados, e dali ele tirava o seu recurso. E Bartimeu, quando levanta para encontrar com o Senhor, ele lança tudo isso fora. Ele deixa isso que o prendia, porque aquela capa era era a zona de conforto dele. E por vezes nós estamos parados em zonas de conforto. Para a gente, às vezes, está muito legal ficar sentado nesse banco, mas às vezes nós temos desafio para servir em algum lugar. Quando eu servi aqui no KID, a maioria das pessoas que serviam eram mulheres, e tinha um apelo danado para homem servir, porque faltava referência masculina. Faltavam rapazes para servir no KIDS. Eu falei, gente, mas a minha vibe é jovem e adultos. Né? E minha esposa, poxa, assim, aí a Élica na época, poxa, vem. Aí eu vim servir. Gente, eu vivi tanta coisa maravilhosa. Tanta coisa, vendo tantas bênçãos. Eu aprendi tanto com aqueles pequeninos. É necessário a gente levantar e sair do lugar que nós estamos, da zona do conforto. É muito gostoso falar para pessoas assim. É muito gostoso falar, porque todo mundo fica quietinho, às vezes interage, mas e falar com criança, que briga uma com a outra, que sai no braço a todo tempo? Uma vez nós estávamos aqui, aí faltou alguns professores, eu e minha esposa e mais uma menina que estava aprendendo, 50 crianças numa sala. Nossa!
50 crianças, um desespero, era um brigando, o outro chutava, era a gente escorregando, era a gente, nossa, mas que desespero. Aí eu não aguentava, eu desesperado, falei, ai meu Deus, aí eu dei um grito. Aí ele falou assim, você traumatizou as crianças. Eu falei assim, pera aí, vocês estão pensando o quê? Vocês acham que criança não vai para o inferno? Não, criança vai para o inferno. Vocês estão pensando aí, tudo desobediente, está pensando o quê? Vão lá, vocês vão para o inferno, hein? Senta aí, todo mundo na roda, quero ouvir experiência do Senhor aqui. Quem aqui tem célula em casa? Aí um monte levantou a mão, eu falei, me conta as experiências. Pô, você líder de célula, fazendo uma bagunça danada, aí eles sentaram numa roda, nossa, cada história. Eles ficaram quietinhos, aí eles queriam contar suas experiências, mas eu não teria vivido nada disso se eu não inventasse, se eu não aceitasse o desafio de descer. É preciso descer, é preciso se levantar, é preciso sair, é preciso fazer como Bartimeu, lançar aquilo que para mim era uma zona de conforto, que era estar sentado com os adultos, com os jovens, porque era muito melhor, mas eu deixaria de viver coisas extraordinárias. Quantas pessoas deixam de viver? Nesse convite para descer a casa do oleiro, é um convite para cada um de nós, é para todas as pessoas. Talvez nós nos achemos às vezes pronto e acabado. Ah não, eu já vivi muito, e olha, eu tenho muita experiência, não tenho necessidade disso. Não, mas a todo tempo a gente precisa ir à casa do oleiro para nos remodelar, para ouvir o que Deus tem a falar, para ouvir aquilo que Deus quer transformar. Então, a primeira ação que eu preciso tomar nesse desafio de Deus é levantar e lançar fora aquilo que me impede de ir. Descer. Deus vai falar aqui no versículo 2. Dispõe-te dessa casa do oleiro e lá ouvirás a minha palavra. Então não era descer para simplesmente estar ali olhando alguma coisa, mas era para descer para ouvir. Não era para falar. É para ouvir. E muitas vezes a gente está falando demais. E a gente não está ouvindo o que Deus quer falar. Eu gosto de um cantor, João Alexandre. João Alexandre Quem conhece João Alexandre aqui? Bom, né? João Alexandre, Essência de Deus, tantas músicas boas. E João Alexandre, uma vez, quando ele estava cantando, ele estava fazendo um acústico, né? Ele, lá na Catedral Presbiteriana, lá no centro, ao vivo, e nós estávamos lá, eu jovem, ali, meus 19, 20 anos, e ele falou uma coisa que foi muito interessante. Ele falou assim, gente, procura estar na presença de Deus e ouvir aquilo que Ele quer falar. Chega diante de Deus e fala o seguinte, Senhor, eu vim aqui só para curtir. Eu vim só estar contigo, eu não vim pedir nada, eu não vou agradecer nada, eu não vou falar nada. Eu quero apenas sentir a Tua presença. E ele foi falar, e aquilo foi tão gostoso, realmente, quantas vezes a gente já entrou diante de Deus só para curtir, só para sentir, só para ficar ali e ver a presença dele encher o lugar, sentir aquela coisa maravilhosa, chorar sem pedir nada e sem agradecer nada, só falar assim, nossa, é tremendo demais, é tremendo demais. Mas é necessário descer a esse lugar, porque lá ele vai falar. Descer implica uma ação, um movimento, e esse deve ser executado por nós. Tem um lugar que Deus quer tratar contigo individualmente. É lá que Ele te fará ouvir. E às vezes a gente tem que perguntar, Senhor, onde é a casa do oleiro que eu preciso estar? É no meu quarto? É lá no ministério da melhor idade? Será que é lá que é a minha casa do oleiro? Gente, como eu fui abençoado aqui com essa palavra. Com esse desafio do quase, com essa palavra de não estar esquecido, com cada motor, a tua bondade me seguirá. Ah, se o povo tivesse refletido nisso. A sua bondade vai me seguir, Senhor, a sua bondade me seguirá. Jeremias entendia isso, Josias entendeu isso, mas o povo não entendia. A gente vai ver um pouco mais à frente, o povo falando, olha, nós não queremos, nós vamos ficar ofertando mesmo, oferecendo oferendas para outros, nós vamos cultuar a rainha dos céus, e eles vão para o Egito, e lá Deus fala assim, não adianta fugir não, aí vocês vão para o Egito, vocês não querem? Eu vou lá, porque eles não entenderam a necessidade de descer à casa do oleiro, para lá ouvir aquilo que Deus quer falar. Jeremias estava em missão, era um profeta de enfrentamento, de denúncia, de coragem, mas Deus o interrompe. Isso nos revela outra verdade. Às vezes, Deus nos tira do campo para nos ensinar. A pausa não é punição, é preparação. Parar
para descer a casa de oleiro não é uma punição. Às vezes precisamos sair do nosso ministério. Precisamos sair um pouco para poder ouvir. Isso não é uma punição, mas é uma pausa, para que nós possamos ser remodelados. Uma preparação para poder viver algo maior. Não há como viver. Será que Davi teria enfrentado o gigante sem ter enfrentado o leão e o urso? Não estaria preparado. Ele precisava enfrentar o leão e o urso. Mas como será que ele enfrentou? Será que não teve medo? Como será? Mas às vezes nós vamos viver coisas, né, como bem disse a Marcela, Mefibosete, ao ser transportado pela ama dele ali, porque estavam matando os filhos dos reis, o que aconteceu? Ele caiu, e aí ele ficou deficiente dos pés. Mas ele passou achando, lá em Lodebar, achando que estava esquecido, aquilo tudo, e o rei fala, você vai sentar na minha mesa, você vai comer da minha porção, você vai estar aqui. E às vezes a gente está deixando de comer da porção do rei. Às vezes a gente está deixando de comer daquilo que Jesus quer nos dar, porque a gente não está disposto a descer. A gente não está disposto a parar. A gente não está disposto a pausar. Ah, eu não posso pausar. Ah, eu não vou. É momento de pausar. É momento de parar. A primeira ação, levanta-te. A segunda, desce para que possa ouvir. E a terceira ação é, observa. Observa. Observa os tempos. Observa o que está acontecendo. Observa. Observa. Observa aquilo que está ao seu redor, o que está sendo falado, o que está sendo feito, e como está e considera a sua vida. Quando ele desce ali, ele fala, desci a casa do oleiro. Beleza, olha, levantei, desci para ouvir. Cheguei lá. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, ou sobre o torno. Jeremias, ele chega ali na casa do oleiro, ele vê o que o oleiro está fazendo, e o oleiro ali está remodelando na olaria, né? Alguns com pedais, outros rodando a mão, mas ele estava girando o torno, e enquanto isso ele estava modelando ali o barro. Ele estava modelando aquela argila. Só que o que acontece? Não é simplesmente pegar qualquer barro que dá para fazer uma obra. Eu cresci no Morro do Andaraí e a gente era muito pobre. Não chegamos a ser miseráveis, mas éramos muito pobres. E a nossa casa, a sala da casa era tudo pequenininha, mas a sala da casa foi feita de estuque. Porque a casa, né, eu costumo falar para o pessoal, gente, eu fui tão pobre porque até o barraco era alugado. A gente não tinha um barraco nosso. O barraco era alugado. E aí tinha uma parte que era feita de alvenaria, aí que era um quarto, aí tinha uma cozinhazinha, tudo cada um com a sua porta, né, e o banheiro. Então, o quarto ficava trancado, a cozinha ficava trancada e o banheiro ficava trancado. A cozinha era aquilo que você entrava assim, você estava de frente para o fogão, e você virava, estava de frente para a geladeira, dava uma reta, estava de frente para a pia. Aí você virava de novo e saía. A cozinha só cabia isso. E aí meu pai traçou bambu, não sei quem aqui já viu casa de estuque, você traça os bambus todos, traça o bambu, ele todinho, depois você pega argila, barro bom, não pode ser qualquer barro, e aí você lança o barro. E aí você vai modelando ali, e vai tornando aquilo uma parede, e depois que aquilo seca bem, ele fica completamente resistente. Aí você joga uma massinha e pinta. Então, era feito assim. Então, qual era o barro que o oleiro pegava? O oleiro, ele saía, ele escolhia e recolhia o melhor barro. Ele olhava a qualidade do barro, a disposição do barro. Dentro das reflexões que a gente ouviu tanto, né, da Jaqueline quanto da Marcela, a gente viu assim, olha, Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está chamando, Deus está preparando. Então o oleiro, ele olha o barro, ele vê a qualidade do barro, ele separa o barro, e ele leva o barro para o torno. E chega lá, ele coloca a água, mistura, para quê? Para que essa massa seja mais homogênea, fique mais suave, e ele começa então a colocar. E ele vai molhando com a água e vai colocando, né? Se a gente quiser aqui fazer uma analogia, né? A água da palavra, o Espírito Santo, ele vai modelando esse barro. E então Jeremias chega, está vendo toda essa maravilha, toda essa arte, né? Esse artesanato sendo realizado, e ele olha e fala, desci, observei.
Quando Deus nos chama a observar algo, o primeiro ensino é para você. Quantas vezes nós somos par? Eu lembro disso, eu aprendi com o pastor Josué aqui. Às vezes nós somos par. Olha, isso aqui é para fulano, hein? Se ele tivesse lá, né? Nossa, essa palavra era para ele. Não, a palavra é para você. A palavra é para mim. Mas às vezes, a gente meter a enxada e falar, opa, essa é para mim. Isso aqui foi um puxão de orelha. Isso aqui foi uma rasteira. Nossa, isso aqui ele deu um chute. Nossa, quantas vezes eu apanhei aqui com o pastor Josué falando. Ei, você aí, tal, não sei o que lá. Uma vez que eu apanhei para cá, foi quando o pastor Jorge falou assim, o que você está fazendo? Lá em 2016, o que você está fazendo com a sua vida que você não fala Jesus para ninguém? O que você está fazendo? Nossa, eu falei, nossa, gente, ele podia ter sido mais suave, né? Mas eu comecei a sair daqui pensando, e palavra é essa, que nos confronta, que nos faz querer pensar assim, eu estou anunciando Jesus? Porque anunciar aqui é muito tranquilo, Jaqueline, receber um convite e poder falar para todas essas pessoas, mas, né, Marcela, e evangelizar na rua, e falar para um colega de trabalho, e falar para essa pessoa, para chegar e falar quem está do nosso lado, puxar assunto com alguém, ver alguém chateado. Gente, o mundo nunca teve tão carente de ouvidos e de abraços, nunca esteve. As pessoas estão tão necessitadas de falar, estão tão necessitadas de abraço, tão necessitadas. As pessoas hoje estão tão individualistas que não sabem mais o que é abraçar, não sabem mais o que é ouvir. Às vezes você para com a pessoa fala, não ouve nada que você está falando, porque ela quer falar, então só ouve e faz as perguntas certas. Mas e aí? E o que você está fazendo? Aonde você tem posto a sua fé? Você acredita em quem? Quem é Jesus para você? E você começa, mas como assim, quem é Jesus para mim? Eu só estou falando, quem é Jesus, você sabe? E você, aí sim, aí você vai ter oportunidade. Você criou interrogativos que vai fazer com que ele reflita e você possa falar. O que vai no meu coração? Que eu não tenho falado desse amor. Observa, Jeremias viu o oleiro trabalhando o barro. Era só barro, sem forma, sem valor aparente, sem função ainda. Mas já estava nas mãos certas. O barro na minha mão é só barro. É só barro. Eu não sei nem separar. É só barro. Mas na mão do oleiro, ele é algo valiosíssimo. Então, nós na mão do Senhor, somos valiosíssimos. Na mão certa. E o que o povo escolheu aqui? O povo escolheu fugir para o Egito. E nessa palavra em que Deus leva para Jeremias daqui, Jeremias fala o seguinte para Zedequias. Olha, Deus está falando o seguinte. Faz o seguinte, vocês vão para a Babilônia. Se vocês forem de bom grado, lá vocês vão casar, vocês vão ter filhos, vão prosperar. Deixa Deus te conduzir no processo. Pô, mas é Babilônia. Deus está conduzindo no processo. Ele está levando. Não é punição, é preparação. Mas eles relutaram. Zedequias não foi. E o que aconteceu? Ele foi preso. Teve os seus olhos furados. Se ele tivesse se rendido, se ele tivesse ouvido, se ele tivesse observado, ele não teria passado o que ele passou. Mas ele não observou, ele não deu ouvidos, ele não viu o que estava sendo feito, ele não viu que ele era apenas barro nas mãos de um oleiro, e um barro de qualidade. Isso nos ensina que o valor de algo não está apenas no que já é, mas no que está sendo formado. Não está, nos ensina aqui, aquilo que já é, mas no que vai se formar, no que vai se tornar. Há fases na vida em que ainda não somos aquilo que seremos, e tudo que temos é fé. Fé de que Deus está formando algo, mesmo quando não vemos a forma. Ele olha, a obra que estava sendo feita, ela se desfaz. E aí Jeremias fica olhando, e talvez Jeremias tenha pensado assim, caramba, e agora? Né? Se você colocar um vídeo no YouTube, você vai ver quando o oleiro está fazendo ali o barro, às vezes ele toca suavemente, aí deforma todinho. Aí ele vai, amassa de novo, vai dando forma, e ele faz outro vaso. E o que Jeremias viu foi assim, daquele barro que ele estava fazendo um vaso, e que se desfez, ele fez um melhor. Ele fez um mais bonito. Ele fez um muito mais bonito. E aí é quando Deus fala, eu não posso fazer isso com você? Será que eu não tenho poder suficiente para fazer isso com a sua vida? Será que eu não tenho poder suficiente para mudar a sua história?
para mudar o seu relacionamento na sua casa, na sociedade? Será que eu não tenho para curar uma doença ou não curar? Porque tem vezes que Deus não cura. O que é o milagre de Deus? Ontem eu estava perguntando, qual é o maior milagre de Deus? Qual é o maior milagre que Deus pode fazer? Curar um câncer? Ressuscitar um morto? Ressuscitou Lázaro, Lázaro vem para fora. Será que é? O maior milagre de Deus, para mim, é transformar um coração. É transformar, é ressuscitar um morto que há dentro de nós. Esse é o maior milagre de Deus. Agora é preciso descer a casa do oleiro. É preciso se tornar barro, para que ele então possa fazer. E às vezes as pessoas não querem viver. Mas mesmo eu já barro, eu preciso muitas vezes ser remodelado. Para poder tirar umas ranhões, tirar as ranhuras, dar uma pintura mais nova, dar um vernizinho para ficar legal, para poder ser reutilizado, para poder ser colocado em outro lugar. Eu falei aqui para vocês um pouquinho, né? Servi aqui na Barra, na Rede Laranja, saí daqui, deixei 17 células, né? Eu fui discípulo do pastor Renato, saudoso pastor Renato Overney, né? um amigaço, né? Junto com o pastor Freitas. Aí fui para a Zona Sul, chegando lá na Zona Sul, trabalhei com Eduardo Chires, pastor Vini já estava lá, tinha ido 3 meses antes, saí de lá, deixei 15 células, aí fomos para a Tijuca, fui com 5 células, chegamos lá, plantamos a Tijuca, saí da Tijuca, voltando para a Zona Sul, no momento que Deus falou assim, agora você entrega. Aí, mas Senhor, não, entrega. Mas Senhor, 22 células, entrega. E aí eu volto para a Zona Sul, porque Deus me chamou à casa do oleiro. E aí na Zona Sul Deus fala o seguinte, agora você vai lá para Volta Redonda e ajuda o pastor Marco Lengrube. Aí eu ia de 15 em 15 dias. Aí em outubro do ano passado, Deus fala para mim, olha, acabou. Não, mas Senhor, não, agora volta para o Rio de novo, mas volta de novo, senta na Zona Sul. Aí voltei, sentei de novo. Aí o pastor Vini voltou de viagem, era o pastor Nando. O pastor Vini chega e fala, Paulinho, aí, ó, como é que tá? Tá para rolo? Pastor, tô para rolo, né? Vamos embora, tô para rolo. Aí ele, ó, cara, tem uma missão. Aonde? Vamos lá, Água Santa. Aí fomos para Água Santa. Aí, ou seja, a gente volta, olha a casa do oleiro, Deus remodela e coloca de novo para utilidade. Às vezes a gente mesmo no ministério, sem estar errado, mas nós também precisamos ser remodelados. Não precisamos só ser remodelados por conta de pecado, nós também precisamos ser remodelados para perspectiva de vida, para mudar a nossa vida, para entender o que Deus quer fazer. Primeira ação, levantar. A segunda ação, descer. A terceira ação, observar o ensinamento do Senhor. A quarta e última ação, permitir-se e aceitar ser remodelado. Permitir-se e aceitar ser remodelado. Versículo 4, voltando nele, vai dizer, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso, quando se quebra, se faz exposta à sua fragilidade. Repare que o vaso quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Então, o lugar para que eu possa me quebrar, para ser remodelado, é na mão do oleiro. Na mão do oleiro. E hoje eu tenho visto algumas pessoas, infelizmente, se desviando, saindo da olaria para tentar se quebrar em outro lugar. Às vezes por uma insatisfação ministerial, às vezes por uma desavença com alguém, às vezes por uma palavra que foi, infelizmente, dita de uma forma ruim, e tem se distanciado, e tem saído da olaria. Mas o lugar para que eu possa me quebrar é na olaria, é na presença de Deus. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Eu não sei você, mas quem aqui já ficou meio chateado com o Senhor, falou assim, não quero nem conversar. Alguém já ficou assim? Nossa, né? Não quero nem conversar, não quero conversar não. Eu passei por um momento na minha vida tão difícil, mas tão difícil, eu estava esperando a resposta do Senhor, e já era já tinha passado 1 ano e pouquinho, e o momento não passava, aquela noite, caramba, que noite longa, né? O salmista, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a gente canta, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, mas quanto tempo durou a noite?
sabe. Tem noite que dura uns minutos, tem noite que dura umas horas, tem noite que dura meses, tem noite que dura anos. Aí eu levantei um dia meio rebelde, desse jeito, mas eu falei para Deus o seguinte: pô, Senhor, sabe qual é? O Senhor não está sabendo resolver o problema, não. Então, deixa comigo que eu vou resolver. Gente, destruí minha vida. Fiz 4 anos de péssimo turismo no mundo. Como eu fui para longe da olaria e só me arrebentei. A brasa, para aquecer, ela precisa estar no braseiro. Brasa fora do braseiro se torna o quê? E carvão? Suja. Carvão suja. Carvão suja. Mas Deus é tão misericordioso e não esquece que Deus foi lá e falando: cara, vem aqui, que tem um lugarzinho aqui, você vai sentar aqui e vai comendo aqui daquilo que eu quero dar para você. E Deus me trouxe, restaurou, remodelou, mesclou. E com as infelizes experiências que eu vivi, eu pude ajudar muita gente. Em 2017 eu entrei em depressão. Por conta de trabalho, desafio. Queria separar da minha esposa, queria largar tudo. Eu estava aqui. Que período ruim. Aí eu me vi ao ponto de estar tão doente, foi quando eu senti vontade de me mutilar. Eu sentia vontade de me cortar, pensando no que falavam, para que a dor do corte fosse maior do que a dor que eu sentia por dentro. Eu tinha medo, tinha angústia. Eu estava aqui, estava pregando com vocês, falando com vocês, tudo bem. Eu botava o microfone e ia embora, e largava tudo. As pessoas ficavam assim: cara, que isso? Eu também não sei. Eu chegava em casa, eu tinha medo, eu não sei de quê, mas tinha medo e dor. Eu não sei quem já viveu depressão, e eu pude ver assim, que doença terrível. E eu não sabia por quê, Senhor. Por quê, Senhor? Por quê? Mas Deus foi me tratando. E nesse momento que eu quis me separar, aí eu falei, eu estava insatisfeito com a minha esposa também não aguentava mais aquele negócio, nenhum de nós tinha nada em pecado fora, mas a gente simplesmente, com toda aquela situação, a gente enjoou um do outro. E minha oração é: Senhor, me ajuda a amar minha esposa. Me ajuda a amar minha esposa, me ajuda a amar minha esposa. E eu falava que não estava satisfeito com ela, e quando ela falou, eu não estou satisfeito com você, e homem sabe o que é isso, homem acha que é dono da verdade, né? Então quando ela falou, eu não estou satisfeita, eu falei, opa, peraí, se ela não está satisfeita, então errado, mais errado sou eu. Então tem que mudar. Chamamos os nossos pastores que nos deram aula de casados para sempre, foram lá em casa, nos ajudaram, fizeram 3 encontros conosco, falei, agora é maravilha, poxa, vai nos ajudar. Aí a igreja do homem entrou em colapso, gente, o grupo de louvor levantou em rebeldia, a igreja começou a se dividir. O homem foi embora, o casal não pôde ajudar a gente. Aí, falei, meu Deus. E o pastor da igreja que nós estávamos, né, antes de 2015, para vir para cá, ele só me criticava. Tá vendo? Você não quer pregar, você não quer estar no ensino. E eu falando, eu estou doente, eu quero me separar, eu estou em depressão. E ele só, não, você tem que estar aqui, dando ensino e pregando. Gente, eu precisava ser remodelado, eu precisava ser cuidado e não cobrado. Mas aqui eu fui cuidado demais. Mas aí eu fui vivendo tudo isso, e aí Deus falou assim, olha, ninguém vai resolver o problema de vocês não. Eu falei, mas Senhor, quem vai ajudar a gente? Eu vou ajudar. Aí sentávamos eu e minha esposa no sofá, pegávamos a Bíblia, lia um trecho da Bíblia, orávamos e cortava na carne. Falava, você tem que mudar isso, olha, eu não gosto disso, com educação. E nós fomos. Saímos tudo isso 6 meses depois. Mais amigos, mais irmãos, mais servos, mais amantes, mais esposa e marido, mais apaixonados. Estamos aí. Vivemos crise? Vivemos. Mas tem que ir à casa do oleiro. E aí o que Deus me ensinou? Nos ajudou a restaurar outros casamentos, nos ajudou hoje para chegar para um depressivo e falar para ele, você sente vontade de se cortar, né? Porque a dor é muito intensa, o medo, isso tudo. Pô, como é que você sabe disso? Porque eu vivi isso. E como é que você sai isso? Ah, cara, um dia eu levantei, eu assisti, vi uma frasezinha do Cláudio Duarte que ele falava o seguinte, se o tempo curasse, as farmácias venderiam relógios e não remédios. O que na verdade cura é a sua disposição de entregar as coisas para Deus, levantar e seguir em frente. É isso que cura. É decisão, é descer, é decidir, é se levantar e falar, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou. Falei, eu não quero mais não. Aí o Senhor, não quero mais não, tal. E vivi o maior milagre da minha vida, ser curado por Deus. A minha psicóloga não entendia, ela falou, mas como você está assim? Deus me curou, mas Deus não existe para ti, Deus existe para mim.
E pôde testemunhar. Aí ela não aceitava aquilo, falou que eu tinha que viver o luto, que tinha que viver dor, que tinha que viver isso. Ela queria continuar. Aí eu falei, sinto muito, mas eu me dei alta. Aí me dei alta e fui embora. Dei alta e fui embora. Falei, não, eu não tô, ela queria me fazer doente, eu estou fora. Falei, não, eu vou procurar, eu vou para o Senhor. Né? E depois eu vim fazer terapia de novo, mas agora, pouco tempo, né? Fiquei 2 anos na terapia na Igreja Batista Curuçá, com a serva de Deus ali, extraordinária, que também me ajudou a ver muita coisa. Aí foi gostoso demais. Eu queria continuar, mas ela falou que tinha gente que precisava e eu não precisava mais de nada, não. Eu falei, pô, mas eu estou doente, eu tenho tanto problema, agora eu que queria ficar. Mas ela foi, me deu alta e me chotou. Né? Mas indico sempre pessoas para falar, então, a gente tem que se permitir. Ele viu e falou, e quando Deus fala assim, será que eu não posso fazer isso com você? Mas é necessário que ser como o barro e se permitir. O barro, ele estava ali, conforme ele se desfez, o oleiro começa a dar uma nova forma, mas o que acontece? Existem momentos em que nós estamos sendo remodelados, em que Deus necessita dar uma comprimidinha. Talvez para fazer, né? Eu não sei quantos tem aqui os vasinhos, eu tenho umas garrafas lá que nós compramos, lá na Praça 11, lá em Jardim América, e a garrafinha é legal, ela é altinha assim, ela tem um pescoção desse tamanho, garrafinha desse tamanho, mas com um pescoção. Imagina como é que aquele barro não sofreu para fazer aquele pescoço. Aperta o barro, alonga, aperta e alonga. E é nesse momento que o barro grita. É nesse momento de remodelagem que eu falo, Senhor, está doendo, não está dando. Ah, eu vou estar até aqui. Ah, não vai dar não. Olha, Jaqueline, eu não aguento. Marcelo, não aguento. Fulano, eu não aguento. Olha, até aqui está bom. Pastor Vini, olha, aqui não dá, cara. É melhor eu ficar sentado ali, sabe? Essa cadeira aqui é minha cativa, deixa que eu limpo ela. Ela não vai ter poeira, ela não vai ter nada. Mas eu não aguento. Porque o processo de remodelagem, ele exige pressão. Ele exige pressão. Porque qual é o perigo? O barro, o vaso depois de pronto, ele é levado ao forno. E se ele enrijecer com defeito, não tem mais conserto. Só quebrando. E aí ele vira caco. Aí vai servir para riscar. Para pegar algumas coisas. Mas ele não serve mais para ser colocado. Ele não serve mais para colocar uma flor dentro dele. Ele não serve mais para colocar água. Ele não vai servir mais. Então precisamos nos permitir. Repare que ele não descartou o barro quando se desfez, mas ele remodelou. Ele recomeçou. Diante de tudo que eu já ouvi, como vou de novo relembrar, tanto pela reflexão que a Jaqueline trouxe, quanto pela ministração da Marcela, é que hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia de remodelagem. Hoje é um dia de lembrar que assim, eu não estou esquecido. Eu sou barro na mão do oleiro. E ele quer recomeçar algo novo na minha vida. Mas para isso, eu preciso ir à casa do oleiro e colocar a minha vida nesse torno para que ele possa fazer. Por vezes nos achamos perfeitos e acabados, quando na verdade necessitamos de uma remodelagem. Todavia, quando se é remodelado, se é feito de novo, se torna muito melhor. O grande desafio é que a remodelagem dói, e muito, porque é posta pressão. E é aí que muitas vezes gritamos e corremos. Pedro no Getsemane disse o seguinte para Jesus: eu irei contigo até a morte. Ah, não vou te deixar, embora todos te deixem. Eu não, eu sou Pedro. Está achando o quê? Pedrão, o pescador. Não deixo. Ele nega Jesus por 3 vezes. Mas, na sua remodelagem, Jesus faz 3 perguntas a ele. Pedro, tu me amas? O amor, como você ama essas pessoas aqui, seus nossos amigos? Ele, Senhor, eu te amo. Te amo, pô. Tamo junto. Ai, Jesus, beleza. Pedro, tu me amas como o amor de um pai que ama o filho? É mais intenso. Senhor, eu te amo. Tu sabe. Aí Jesus vai de novo dar a final, né? Aquela apunhalada final, Jesus fala: Pedro, tu me amas com amor ágape, o amor a Deus, o amor de ter como primazia da sua vida, como a coisa mais importante. E aí Pedro não aguenta. E
Pedro se derrete. E como o barro na modeleira, ele fala: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Sabes que eu te amo. E às vezes Jesus está fazendo essa pergunta para nós. Nesse momento, Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E a resposta que ele quer ouvir é: Senhor, Tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Só relembrar os passos, se alguém estiver anotando. As ações que devemos fazer diante do desafio de observar o que Deus está fazendo é levantar, é descer, é observar e é permitir ser remodelado. E concluindo, no processo de remodelagem, o desafio de Deus é: não poderei eu fazer de vós. É um convite a viver e a ser algo novo, viver em novidade de vida. Então, por que insistir em viver uma vida longe do cuidado de Deus? O mais impressionante é que o Senhor faz questão de mostrar e exemplificar, através da obra do olheiro, aquilo que Ele pode fazer e realizar. A pergunta de Deus para nós nos remete a desafiá-lo a experimentar o melhor dele para nós. E Jesus, através da cruz, faz um convite maravilhoso para sermos remodelados e cuidados. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, tristes e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vem à casa do olheiro, vem aqui. Está doendo? Está vivendo um momento de desafio? Vem a mim, vem a mim. Toma sobre vós o meu jugo. Carrega o meu fardo. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Vem, deixa eu te remodelar. Vamos fechar nossos olhos. Quero fazer uma oração para encerrar. Como eu disse, é uma alegria muito grande poder estar aqui. E eu não sei o que cada um de vocês tem vivido com as suas experiências, vivendo com suas vidas. Mas nessa manhã, eu gostaria de fazer um desafio. Que se há alguém aqui ainda que não conhece esse olheiro maravilhoso que é Jesus Cristo, eu gostaria que você levantasse as suas mãos, eu quero orar por você, e falasse: eu quero conhecer esse olheiro, eu quero viver isso. Uma das coisas que eu gosto de falar para as pessoas quando eu falo sobre Jesus é: faz um desafio de Deus. Se você não acredita em Deus não, entra no teu quarto e chama Ele para você ver se Ele não vem. E Ele vem. E Ele vem. Ele vem mesmo, Ele transforma. Há alguém nessa manhã que ainda não conhece Jesus e quer fazê-lo? Glória a Deus, amém. Mas um segundo convite que eu quero fazer a você é: você acha que precisa ser remodelado para servir ainda mais o Senhor? Você já acha assim: olha, eu acho que eu posso melhorar ainda mais, Deus pode me remodelar e eu ser um servo, uma serva fiel, mais ainda? Levanta sua mão nessa manhã, eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fique em pé, por favor. Vamos orar juntos. Eu vou passar a palavra para a Jaqueline. Assim, essas pessoas que levantaram a mão, vem aqui no altar do Senhor para a gente poder. Vai, Marcela, vem.